Muito boa noite, noite de Maestria Positiva. E desta vez a gente trouxe para quarta-feira, porque o nosso convidado que é meu xará, Gabriel Feiten, é o convidado da noite da Maestria. Boa noite, Gui, vem chegando, vem chegando. Já vamos mandar esses aviãozinhos para quem estiver online. Convida os seus amigos. Convidem as pessoas que essa live vai ser incrível. E eu começo com essa música, Carruagens de Fogo, tema de Olimpíada, de vitória, de superação. Boa noite, mamãe Dora, já tá aí também. Gabriel Feiten chegando, boa noite, muito boa noite. Eu sempre começo com uma trilha sonora. Eu que sou representante das artes da música. Uma das músicas que eu aprendi a tocar no piano. Tema de Carruagens de Fogo. Grande Alex, mais um amigo músico chegando. Boa noite, boa noite. E eu já vou fazer uma breve apresentação que hoje eu posso chamar de colega, posso chamar de amigo também. Gabriel Feiten, que eu conheci palestrando. Eu fui ver uma palestra dele que é incrível e depois a gente foi se reencontrar no mestrado. Ele já estava num semestre mais avançado, eu entrando no ramo acadêmico. E o Gabriel, ele é empreendedor, ele na verdade hoje tem formação, é graduado em psicologia, ele é psicólogo também. Mas além disso, ele tem histórias maravilhosas para compartilhar com a gente sobre as Paralimpíadas. E é sobre isso também que a gente vai falar hoje. A importância de a gente ter a maestria na nossa vida, a maestria que é nos esportes, a maestria no empreendedorismo. E o que é essa tal maestria? Sim, a gente buscar excelência, a gente buscar dar o nosso melhor e a gente desenvolver habilidades também cognitivas, emocionais. E com certeza ele, como atleta, quanto trabalho e quantas habilidades, quanta dedicação ele desenvolveu essas competências para conquistar tudo que ele conquistou, mas isso eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais na live. Então, convida aí mais pessoas. Boa noite, Carol, boa noite, Lara, Laricota aí fazendo parte também da live. Clique no aviãozinho e chama aí 5, 10, 15, 20 pessoas, porque hoje a live vai ser incrível. E eu já vou estar convidando aqui, chamando o nosso convidado. E, por favor, me falem se o som tá bom, se tá tudo bem, se a imagem tá boa. Deixa eu aumentar o volume aqui. Agora sim! Boa noite! Tudo bom, Gabi? Como é que tá? Eu estou muito faceiro, muito feliz e muito empolgado aí com a nossa live. Quero já te agradecer em nome da Maestria, ter aceitado o convite para conversar com a gente. E foi estratégico, viu? A gente viu que essa semana começou as Paralimpíadas e aí, poxa, lembrei de ti e tu aceitou o convite aí. Coisa boa. Eu fiz uma pequena apresentação, mas eu vou deixar também que tu te apresente aí pro pessoal. Então tá bom, meu nome é Gabriel, sou de Três Coroas, sou psicólogo, pós-graduado em Psicologia do Esporte, mestre em Desenvolvimento Cultural e Inclusão Social, sou vereador, sou atleta paralímpico de natação e ciclismo, e também dividi com a profissão de professor até pouco tempo. Olha que maravilha. E foi empreendedor. Eu sei que tu tem essa história também de empreender, de ter, né, negócios. Sim. Nós já tivemos
primeiro negócio de família, a gente tinha uma sorveteria, né? Foi o primeiro buffet de sorvete aqui da região. E aí depois, né? Aí então o meu negócio foi o Bar da Ambalá em Três Coroas, que foi um bar, né? Que foi de extremo sucesso aqui para a região. A gente tinha uma média de público de 850 pessoas por festa. Então foi uma casa noturna que ela durou durante um período de 4 anos e meio. E a gente tinha clientes de toda a região, Novo Hamburgo, Campo Bom, Caxias, então via gente de tudo quanto era lado. Maravilha. E para contar um pouquinho para o pessoal que está entrando e muitos que são público aí do Gabriel também, que não conhece, o que é essa tal maestria positiva? Quem que é essa tal maestria que convidou o Gabriel Feiten para participar? Isso foi um projeto, Gabriel, que surgiu aí em meio à pandemia ano passado, onde 3 pessoas que eu, o Helder Camei, que vai participar da live, e a Angélica Niquim, com 3 expertises diferentes, se unimos para poder contribuir de alguma maneira, promover bem-estar, promover conteúdo, conhecimento. Então, a gente trouxe da Psicologia Positiva, que é o Helder Camei, é a referência aqui do Brasil, da América Latina, de Psicologia Positiva, questões sobre forças, virtudes, emoções positivas, resiliências, tanto para o nosso cognitivo quanto para o bem-estar. Então, a gente fez uma trilha de vivências e também juntamos a parte empreendedora ou o nosso lado profissional. Então, quando a gente conseguir essas habilidades profissionais de empreender, de inovação e mais unir com a questão de inteligência emocional, com as habilidades cognitivas, a gente acredita que a gente vai ter bastante êxito e é a busca por essa excelência, por essa melhoria contínua, né? Então, por isso o positivo, né? A gente sempre vai em busca do lado positivo. Claro. E aí, poxa, esse projeto virou um movimento, já temos aí grupo de WhatsApp, eu trago um pouco da música também, então tu teve bastante contato com a música, com certeza, na tua experiência ali. E a gente fez também, então, um treinamento online, já que nós estava todo mundo de lockdown, todo mundo indo também para os digitais. E a gente está aí já com data de lançamento. Aí, logo, finalzinho do mês de agosto, comecinho de setembro, vamos estar lançando esse treinamento para poder, de novo, né, ajudar. E quem tiver interesse já pode fazer parte do grupo do WhatsApp. Já tem playlists na nossa bio aí de músicas para tudo que é emoção. Tem e-books que a gente já está distribuindo aí para quem tem interesse, então tá bem bacana. Só para explicar rapidamente o que é essa tal maestria. Que bola. E aí a maestria costuma convidar, né, pessoas que a gente acredita e percebe nessas habilidades que alcançaram a maestria. Na verdade, a gente tem 3 estágios, né? Tem as pessoas que buscam a maestria, tem as pessoas que já estão vivendo essa maestria, seja na sua vida pessoal ou profissional, e tem aquelas pessoas que daí é o 3º estágio, que estão servindo com maestria. Então, quando tu me fala aí que tu já também deu aula, o vereador é uma doação total aí, né, para o município. Então, eu já vejo que tu já está lá no 3º estágio da maestria aí. Além de estar vivendo, tu também já está servindo. Sim. E aí conta um pouquinho para nós, também assim um pouquinho da tua história, até as mudanças de realidades, que tu tinha uma realidade até... Eu não contei nada da tua história, tá? Vou deixar a gente construindo e contando junto. Mas Claro. Conta um pouquinho para nós como é que era a tua história e o que mudou nesse meio tempo aí. Não, tá ótimo. Então, Gabi, assim, eu sempre tive uma rotina muito normal como qualquer outra pessoa, né? Sempre estudei, trabalhei desde cedo e dentro das minhas escolhas, né, o esporte ele foi uma coisa que sempre fez parte. Tanto que eu escolhi o curso de Educação Física exatamente porque eu via no esporte, né, uma coisa muito importante, toda aquela... o envolvimento com o esporte, tudo aquilo que o esporte me trazia de bom, eu tinha interesse em trabalhar com isso.
E aí foi quando eu entrei no curso de Educação Física, eu fazia em Canoas, na Ubra. E aí, né, como se diz, as peripécias do destino, num retorno da faculdade, né, a gente estava voltando e acabou sofrendo um acidente. E nesse acidente eu acabei sofrendo uma lesão medular, né, quebrei a sexta e a sétima vértebra da coluna cervical, ou seja, quebrei o pescoço. E aquilo ali automaticamente, né, tirou todos os movimentos que eu tinha do peito para baixo, praticamente. Ou seja, eu tive uma lesão, né, onde eu sou considerado um tetraplégico. E isso fez com que eu, né, tivesse uma série de mudanças fisiológicas, digamos assim. Então eu cheguei no hospital bem debilitado devido ao próprio choque que aconteceu do acidente. Eu tive um corte na cabeça, perdi bastante sangue, né? Quantos anos tu tinha, Gabriel? Tinha 21. 21 anos. Então, bem novo ainda, aquela coisa jovem, tu ainda tem aquela... Tu ainda vive aquele momento de vida que tu acha que nada vai te acontecer, que é tudo muito tranquilo, etc e tal. E aí, quando eu chego no primeiro pronto atendimento, que foi em Sapiranga, eu já ouvi a primeira questão que eu tinha ouvido, né? Onde o médico relata que eu tinha 75% de chance de ir a óbito, devido à gravidade da minha lesão. Então, eu fui encaminhado com uma UTI móvel até Porto Alegre, aí cheguei lá, fiz o primeiro atendimento, aquela coisa toda, me estabilizaram o quadro, e aí foi quando chamaram meus pais, e aí passaram a notícia para eles, né? Então, dizendo que eu nunca mais ia caminhar, que eu nunca mais ia conseguir ficar sentado sozinho na cadeira de rodas, que eu ia precisar auxílio para tudo, que eu não ia mais fazer esporte. Então, começaram a falar uma série de coisas, o meu pai perguntando, e a resposta do médico sempre não, ele não vai conseguir, não, ele não consegue, não, ele não sei o quê. E aí tu imagina isso, tu deitado numa maca com 21 anos ouvindo, né? E, cara, acabou a vida, né? Não tem mais o que fazer. E aí eu lembro que ele teve uma hora que ele explicou para meus pais que a minha situação era tão grave que eu não coçaria mais nem o meu nariz sozinho. E aí foi quando eu fiz um pequeno teste, assim, movimentei meu braço até a altura do peito e acabei tocando no nariz. E aí eu lembro que ele regalou o olho, assim, ficou surpreso. E aí ele, cara, o que tu tá fazendo? Eu disse, olha, doutor, eu não sei se eu vou caminhar, mas o meu nariz eu ainda vou coçar sozinho, né? E aí a gente começou a rir e tal, e aí foi quando ele disse, olha, eu acho que é por aí, tu tens que tentar o máximo possível para conseguir te adaptar a essa nova realidade, né? E aí tentar superar esses desafios. E foi o que eu fiz, né? E aí entra o que tu falaste, foi uma mudança radical. Eu saio de casa 6 horas da manhã caminhando, sendo atleta, jogador de basquete, e questão de 6 horas depois eu estou deitado dentro de uma UTI, dizendo que eu não ia mais fazer nada, que eu estava quase morrendo, que eu não ia mais coçar nem o meu nariz sozinho. Então, assim, essa mudança foi muito radical em tão pouco tempo. E aí, com essa mudança, que tu conheceu a natação, não é verdade? O esporte, ele demorou um pouquinho, Gabi, até chegar na minha vida novamente, devido a toda aquela complicação do processo de reabilitação. Então, como eu te falei, quando eu saí do hospital, eu mal mexi os meus braços. Esse movimento aqui que eu brinco, ó, eu levei 5 anos para fazer. Então, assim, foi uma série de adaptações. E somente em 2004, olhando as Olimpíadas, estava nesse período também, estava olhando as Olimpíadas, né? Eu lembro que olhando as Olimpíadas, eu fiquei muito triste, assim, porque eu chorava muito, porque era o meu sonho, era aquilo que eu queria. Eu queria um dia ser um atleta olímpico, aquela coisa toda e tal. Só que logo depois começou as Paralimpíadas. E aí foi quando deu aquele estalo. Eu disse, opa, vou ver esse negócio aí que eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi quando eu vi o Clodoaldo nadando. E aí o Clodoaldo com uma... Como é que eu posso te dizer assim? Toda a prova que ele nadava, ele conseguia uma medalha de ouro e acabava quebrando um recorde. Então eu olhei aquilo e disse, cara, eu quero ser que nem esse cara. É isso aí que eu quero ser. Se ele numa cadeira de rodas também ele consegue, então eu também consigo. E naquele momento eu já peguei meu telefone, liguei para uma amiga, para Carla,
e pedi para ela vir aqui em casa. E ela veio na segunda-feira e eu disse para ela, olha, eu tenho 2 desafios para ti. E aí ela, não, vamos lá, o que que é? Daí eu recém tinha comprado um carro, porque eu queria voltar a dirigir, porque aquilo me dava muito transtorno, não poder dirigir, né? E aí eu falei para ela que eu tinha comprado o carro, e ela bem tranquila, assim, não, musculação 3 vezes por semana a gente resolve. E eu disse, tá, beleza. Só que tem um outro detalhe, dela disse o quê? Em 2008 eu quero estar em Pequim. E aí eu lembro que ela parou, fez mais ou menos essa cara que nem tu fez, e tipo assim, Gabi, nós estamos em 2004, cara, Pequim daqui 4 anos, que esporte que tu quer fazer? Eu disse, Carla, te vira, tu tem 4 anos para me arrumar um esporte. E aí, lá, então vamos junto, e é isso aí. E aí foi quando eu voltei para o Sara Kubitschek em Brasília, em 2005, para um novo processo de reabilitação. E dentro desse processo foi me apresentado vários esportes e um deles a natação. E ali eu vi que eu tinha uma habilidade para nadar, né? Que até então eu entrava na minha piscina de casa com aqueles espaguetes ou com alguma boia, mas nunca tinha nadado propriamente dito depois do acidente. E aí lá no hospital, então, eu tive essa experiência, pude nadar, consegui nadar direitinho, né? E aí o meu professor ainda falou, disse, cara, eu acho que aí é o teu caminho. E aí foi quando, então, a natação entrou, assim, no final de 2005, ali ela entrou na minha vida. E só para dar uma cronologia, assim, para o pessoal, então, se situar, o acidente foi em 2002, correto? É Então, 1º de março. 1º de março de 2002, e apenas 2 anos depois ele já se inspirou olhando as Olimpíadas em 2004. E já botou como meta que em 2008 ele queria estar em Pequim. Então, acompanhando a história, né? É isso aí. E eu vou compartilhar ainda rapidamente, aproveitando, antes de nós entrar um pouquinho mais nas tuas histórias, e o pessoal não tem a noção, tenho certeza que o pessoal aqui que não tem a noção do entrevistado que nós estamos tendo aqui, gente. Então eu quero que suba esses coraçõezinhos aqui, convide mais gente, mais galera, manda um aviãozinho aí, que a live está começando a esquentar. Eu tive a felicidade e a alegria de ir experienciar as Paralimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. E eu digo que foi uma alegria porque as Olimpíadas em si a gente já se empolga e é atleta e a mídia está muito mais focada e divulgando. E aí eu adoro os bastidores, Gabriel. Eu por ser músico, a gente sim tá no palco, faz o show, mas as pessoas não têm noção dos bastidores, e tu vai poder compartilhar um pouco com nós os teus bastidores até tu conseguir chegar e realizar esse teu sonho de ir para uma Olimpíada, uma Paralimpíada. E alguns pequenos experiências assim que foram incríveis que eu tive da Paralimpíadas. Primeiro porque, poxa, era no Brasil, então foi no Rio de Janeiro. Tu chegou a competir no Rio de Janeiro também ou não mais? No Rio, não? No Rio eu não competi. No Rio eu acabei também fazendo a mesma coisa que tu. Eu fui olhar. Mas eu fui eu acabei indo nas Olimpíadas e não consegui, né? Até porque estava bem complicada. Tu lembra, né? Questão de acesso no Rio e tal. Acabei não conseguindo ir nas Paralimpíadas, né? Sim. Bom, quais foram as coisas maravilhosas e boas que deu para ir nas Paralimpíadas, tá? Primeiramente que os ingressos eram bem mais acessíveis e a gente conseguiu pegar várias modalidades, várias. Isso que foi o primeiro ponto extremamente positivo. Segundo, o complexo, o Parque Olímpico, gente, estrutura sensacional, assim, de primeiro mundo mesmo. Então a gente pôde assistir, como eu comentei, assim, várias modalidades, mas teve algumas curiosas, por exemplo, que eu tive que me policiar demais, porque pela primeira vez na vida eu torci. Era um futebol feminino de cegos, né? Cegas, e que a gente só podia vibrar na hora do gol.
tu tinha que torcer em silêncio, porque a bola tinha o barulhinho para elas saberem como estavam jogando. Gente, que assim, nossa, eu nunca tinha torcido em silêncio e só extravasar quando dava o gol, né? Ou quando ia para fora a bola da adversária, né? Daí a gente podia, aí voltava o silêncio de novo. Então, experiências assim fantásticas. E aí tu via pessoas jogando ping-pong, por exemplo, que não tinha os braços e jogava com a boca o ping-pong. Então tu via que não tinha limitação física ali nos esportes, que o pessoal realmente encontrava um jeito. Gente, eu gosto de jogar tênis. Então eu fui ver tênis, gente jogando cadeira de rodas. Eu disse, nossa, como é que eles conseguem jogar tênis de cadeira de rodas? E era jogos assim que eu acho que eu, sem cadeira de rodas, perdia para o pessoal que estava jogando com cadeira de rodas, né? Que jogavam muito bem e tinham treinado e eram profissionais, atletas de alto nível paralímpicos, né? Então, compartilhei um pouquinho da minha experiência, que foi sensacional, super indico. Tá rolando as Olimpíadas lá, quem quiser assiste na TV, né? Pode assistir na TV, no YouTube. Sim. E aí me conta como é que foi, então, chegar nas Olimpíadas de 2008. Bom, até assim, o processo literalmente foi rápido, né, Gabi? Porque eu então voltei em 2005 de Brasília com a natação como esporte. E aí conversei, então, novamente com a minha amiga Carla e fui até a academia. Ela tem uma academia na cidade, com piscina. E é ali que eu comecei a dar minhas primeiras braçadas, comecei a nadar com ela. E aí logo depois uma outra professora, a Patrícia, assumiu então a natação. E aí eu fiquei treinando com ela um período, mas assim, uma coisa muito amadora, eu não conhecia, né, muito bem a natação. Então eu ia para a piscina para tentar fazer 25 metros. Às vezes nadava 1 hora, eu conseguia nadar 100 metros, porque ainda tinha uma capacidade física muito pequena, né? E aí, né, aquela coisa, comecei a ir na piscina de vez em quando, aquela coisa toda. Aí comecei a procurar na internet como é que funcionava, como é que eram os campeonatos, né, todas as informações necessárias. E eu lembro que um dia eu estava na aula, estava, né, no curso de psicologia, e um amigo meu disse assim, Bato, ficou sabendo que vai ter um campeonato em Porto Alegre? E eu disse, não. Pois é, vai ter um campeonato em Porto Alegre, parece que o Clodoaldo vai estar lá. E eu disse, eu vou para lá porque eu quero conhecer esse cara. Né? E aí peguei e fui para esse campeonato em Porto Alegre, e aí conheci o Clodoaldo, né? E aí cheguei todo, cara, quero tietar um pouco aqui, tirou uma foto comigo, aquela coisa toda, aí tirei uma foto com ele. E aí a gente começou a bater papo, assim, foi um negócio muito engraçado, porque eles estavam no meio de uma competição e eu tava louco de vontade de saber um monte de coisa. Aí eu comecei a perguntar tudo quanto era coisa para eles. Ô meu, como é que faz? Como é que nada? Onde é que vai? Como é que funciona? Né? E tipo, os caras assim, tipo, cara, a gente tá comendo, a gente vai competir daqui a pouco e tu enchendo a gente pergunta, né? Mas foram super curiosos, assim, super de boa. E aí o Clodoaldo acabou dizendo, cara, por que tu não vem nadar com a gente? Tu é um cara grandão, né, e tal, acho que tu tem uma boa habilidade. E aí eu ainda brinquei com ele, disse, cara, vocês são profissionais, né? Olha a piscina, 50 metros, eu treino atrás da minha casa numa piscininha de 8 metros, né? Não tem como. Ele disse, cara, vem com a gente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, beleza. Aí voltei para Três Coroas, né? Aí, né, falei para todo mundo, olha, em novembro, isso era setembro de 2006, em novembro eu vou participar da minha primeira competição em Uberlândia. Aí todo mundo, não, vai lá, Gabi, isso aí, tenta aí, vê o que dá. E aí comecei a treinar, mesmo, ia pra piscina todo dia, né, aquela coisa, né, um treino mais regrado, aprendi tudo que eu precisava dentro para poder competir, aquela coisa toda. E aí fui para minha primeira competição e foi muito engraçado, assim, Gabi, porque todo mundo, né, eu acho que com aquele intuito de me motivar, sempre dizendo, não, cara, vai lá, o importante é competir, tu tem que, né, aprender. E aí eu sempre lembro de um técnico, né, tu deve conhecer ele, o saudoso Ari Vidal, que acabou falecendo, né, ex-técnico da Pony Corinthians, como tinha aqui no Sul, né, primeira time de basquete campeão nacional aqui do Rio Grande do Sul. E ele tinha uma frase que para mim era muito marcante, ele sempre dizia, se não for para ganhar, não jogue. Né? E eu fui para lá com esse pensamento. Eu disse, cara, se não é para me trazer medalha, eu nem vou.
né? E todo mundo, não, cara, não tu vai te frustrar, não é bem assim e tal. E fui, né, cara? E aí cheguei no campeonato e, para minha felicidade, na minha primeira prova, eu já ganhei uma medalha de bronze. E aí aquilo, né, tipo, nossa, me deixou mega empolgado, né? Saí de lá, tipo, poxa, tenho chance. E aí, pá, segunda prova, outra medalha, terceira prova, outra medalha, quarta prova, outra medalha. Daí eu disse, nossa, né, cara? É isso aí, tenho chance, vou começar a me dedicar. E aí voltei para Três Coroas, super empolgado, né? Disse, olha, tem como. Já fui para minha segunda competição em Brasília, já ganhei minha primeira medalha de ouro e fiz o melhor tempo do Brasil. E aí eu, pá, tipo assim, tô me achando a última bolachinha do pacotinho, né? Aí chega um cara para falar comigo, né? Na época o Gustavo. Aí ele chegou, né, e tal. Daí ele me chama de. O pessoal dentro das competições me chamam de Feitem, né? Daí ele disse: Ô O Feitem, sobrenome. meu nome é Gustavo e tal, eu sou técnico da seleção. Segunda competição, Gabi. E eu disse: pô, cara, prazer e tal, tenho um sonho de ser atleta. Pois é, nós estamos te observando. E eu, opa, minha segunda competição e o técnico da seleção vem me dizer isso, né? E aí fui para mais algumas competições e tal. Aí até que em 2008 veio, então, né? Fui participar de uma competição na Alemanha, fiz a minha classificação internacional e ali eu carimbei, né, a vaga para Pequim, que acabou acontecendo ali final de julho e tal. Eu recebi a convocação e foi um negócio assim fantástico. Até agora estou vendo aí, ó, Ronaldo tá nadando, cara, meu colega S1 nadou ontem, ou melhor, hoje madrugada, prova de natação, ficou em quinto lugar. Ronaldo, parabéns, cara, tu tá matando a pau aí na Paralimpíada. E aí, né, comecei a nadar e aquela coisa toda, né, de tudo aquilo que eu almejava no esporte, eu vi que havia essa possibilidade novamente. E teve uma, assim, entre N situações, né, se tu perguntar para qualquer atleta que participou de uma Paralimpíada, eles vão te dizer isso, mas sempre tem aqueles pequenos detalhes que te marcam muito, né. E para mim foi muito marcante a minha mãe ter podido ir na Paralimpíada lá em Pequim, a minha técnica foi a minha tia. Então, assim, tu tá nadando e ouvindo, vai, Gabi, vai, Gabi. Tá do outro lado do mundo e tá ouvindo isso, né? E outro fato, assim, que me marcou muito foi logo no começo, assim, nós recém tínhamos chegado na Vila Olímpica e aí a gente é apresentado para a Vila, é feita uma apresentação. E aí deu o acaso ali, todo mundo se ajeitando e eu fiquei do lado do Clodoaldo. Aí o Clodoaldo do meu lado, né, e tal. Daqui a pouco ele deu a máquina fotográfica dele para um cara e disse assim, tira uma foto minha do Feitem aí. Aí eu peguei minha máquina também, disse, tira para mim também. Aí nós tiramos uma foto e tal, abraçado, aquela coisa, eu olhei para ele e disse, Clodoaldo, cara, 1 ano e meio, cara, eu tava te chamando num campeonato para tirar uma foto contigo e agora é tu que tá me convidando para tirar foto, né? E ele, é isso aí, Feitem, vamos lá, não sei o quê, amanhã o bicho pega e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, cara, aquilo assim me deixou muito assim feliz com tudo aquilo, né? A competição foi fantástica, consegui nadar 4 provas, peguei 4 final, minha melhor prova foi um quinto lugar, né? Sendo que Pequim foi a minha 9ª competição. Então, assim, eu era muito verde no esporte, né? Tinha muita coisa que eu ainda estava aprendendo e tal. Mas foi uma experiência fantástica, Gabi. Assim, não tem como te descrever, né? Eu vi o Ronaldo colocando ali, eu também queria muito estar em Tóquio, mas infelizmente o destino não deixou. Mas, cara, sabe assim, é uma experiência fantástica, cara. Eu senti isso na pele observando. Imagina quando tu tá lá dentro competindo, sabe? Então é uma coisa fantástica, cara. O esporte, ele tem um poder dentro do ser humano, assim, que ele te traz uma série de benefícios, né? Então, para mim, o esporte é uma coisa assim extremamente importante. Maravilha, e nós vamos querer saber mais histórias. E eu já vou também convidar o pessoal, que não precisa nem sair da live, mas assim, ó, quem não está seguindo o Gabi ainda, é só clicar aqui em cima e já segue ele. E quem não está seguindo a Maestria também, clica em cima e já começa a seguir a Maestria Positiva, que a gente tem esses convidados aqui sensacionais. E eu tenho um histórico aqui que tu pode me ajudar e me atualizar. Claro. Tá? Mas teve várias quebras de recordes aí pelo Gabriel Feitem, é verdade? Como é que é isso aí? Conta pra gente esses Pan-Americanos, essas competições aí que tu quebrou recorde aí.
Então, eu até então, né, até junho deste ano, eu era da categoria S2. Tá? Então, como é que funciona na natação especificamente? Cada atleta, né, isso todo o esporte paralímpico, todo atleta ele passa por o que a gente chama uma classificação funcional, certo? E essa classificação funcional, ela te bota num grupo que seja o mais homogêneo possível para tu não levar uma desvantagem por causa da deficiência. Imagina eu, cadeirante, vou nadar com uma pessoa que não tem uma perna. É lógico que ele vai ter mais vantagem. Né? Ou eu, tetraplégico, nadar com um paraplégico. Então, ele vai ter mais vantagem também. Então, aí eu caí na categoria S2, que foi a prova que eu fui participar em Pequim. E lá em Pequim eu tinha... E aí entra aquela coisa do positivismo, né, cara? Antes de eu ir para Pequim, se tu olhasse na minha casa, cada canto tinha um papelzinho com um número. 2,38, 1,12, 1 não sei o quê, 2,31, que eram os tempos que eu queria bater. Porque eu disse, eu quero quebrar esses recordes. Esses tempos vão ser... Então eu acordava, olhava para o espelho e via aquele tempo. Eu sentava no meu computador, o meu papel de parede era os tempos. Eu olhava atrás do meu computador, tinha um papelzinho colado com os tempos. Eu ia no banheiro escovar o dente, tinha um papelzinho colado. Porque eu queria aquilo, então eu ficava mentalizando aquilo o tempo todo. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é esse tempo que eu quero bater. Programou no subconsciente, ó, vai ser abaixo disso aqui. Exatamente. E aí quando eu chego, né, em Pequim, aconteceu exatamente isso. Eu quebrei em Pequim 4 recordes brasileiros e 4 recordes sul-americanos, né, nos 200, no 100, nos 50 costas e depois eu quebrei de novo no 100. Então aquilo para mim foi fantástico. E aí volto para o Brasil, logo depois tinha uma competição em Uberlândia, eu quebrei todos os recordes de novo em Uberlândia, perdão, em Fortaleza, logo na sequência já quebrei mais 4 de novo. E esses recordes, para tu ter uma ideia, nos 50 costas, eles duraram de 2008 até agora 2019. Agora em 2019 que um atleta novo, então, um outro Gabriel, bateu Olha os aí, meus ó. recordes. Só Né? podia, né? Só podia ser. Tô mantendo dos Gabriéis ali, isso que é bom. E Sei. aí, então ele quebrou meus recordes, né? Os recordes são feitos para isso, eles são feitos para ser batidos. Como eu também, esses recordes que eu quebrei, eles já tinham 15 anos quando eu quebrei eles. Né? E aí quebrei recorde sul-americano, recorde brasileiro, e agora, né, em junho, então eu passei por uma nova reclassificação, e aí foi o que o atleta o Ronaldo, que está aí na live, está em Tóquio, inclusive competindo, né? Desejo a maior Você tá sorte para o vendo Ronaldo. de lá a nossa live, é isso? Exato, está lá em Tóquio, competiu hoje de manhã, né? E aí eu e ele estamos na mesma categoria, né? E ele, na competição que a gente fez lá na classificatória, lá em São Paulo, para os Jogos de Tóquio, ele quebrou o recorde americano nos 50 costas e eu quebrei o recorde americano nos 100 costas. Abaixei o recorde americano em 30 segundos, se eu não me engano. Né? Então, Uau! sou detentor, hoje eu tenho o recorde americano, o recorde das Américas, na prova dos 100 costas, na classe S1. Cara, por isso que eu digo, o pessoal não tinha noção, porque a gente leu o histórico e eu já conheci um pouquinho, né? Porque eu fui na tua palestra. Mas olha que demais. E tu continua. Eu sei que tu depois foi buscar novos desafios em outras modalidades que não é só a natação. Mas para fazer um resumo assim de tu como atleta da natação, né? Quais foram as tuas principais conquistas? Além de todos esses recordes batidos aí, né? Cara, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. Eu fui vice-campeão mundial, tá? Uma medalha de prata em campeonato mundial. Fui quarto lugar na Copa do Mundo. Foi quinto e sexto num campeonato mundial, num outro campeonato mundial. Fui quarto no Pan-Americano, competindo numa categoria acima da minha. E quinto no 100 costas, com recorde pan-americano, também numa categoria daí. Nessa categoria eu competi contra o Daniel Dias, só isso, tá? Só isso eu competi. Daniel abriu uma piscina em mim, assim, porque daí quando não tem atleta suficiente, eles fazem o que a gente chama de um multiclasse. Então, ou seja, eu competi contra o Clodoaldo e o Daniel na mesma piscina e acabei com o quinto lugar. Também fui prova dos 50 costas,
Eu fui campeão brasileiro de 2008 até 2019. Não perdi nenhuma vez os 50 costas. Fui campeão brasileiro em todas elas, né? Sem contar inúmeras outras competições nacionais, internacionais. Hoje eu devo ter, não parei para contar, tá, Gabi? Né? Não tenho certeza, mas com certeza mais de 130 medalhas de ouro, pelo menos. Uau! E aqui que eu queria trazer uma informação para o público, porque nas últimas 3 Paralimpíadas, o Brasil sempre teve dentro dos top 10. Tá? Então, cara, e a nossa delegação, ontem até, para fazer a chamada da nossa live, eu estava acompanhando um pouco da abertura, e aí eu tirei fotos que na delegação lá tinha poucos representantes. Mas a delegação do Brasil, hoje, lá no Japão, é de 260 atletas. É a maior delegação fora do Brasil. Claro, e a tendência ainda é aumentar, porque agora, assim como nas Olimpíadas, tem novas modalidades, nas Paralimpíadas do próximo, na próxima também já vão ter novas modalidades. Exatamente. Cara, o Brasil é uma potência nas Paralimpíadas e pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. E aí nós vamos entrar num assunto nosso que tu é mestre, né, nessa questão da diversidade. Tu provavelmente também está com esse olhar por a tua experiência de atleta, mas o quanto o Brasil fez uma infraestrutura profissional paralímpica em São Paulo, né, para o esporte. E o quanto, né, eu acho que também tem dessa questão do povo brasileiro e da cultura brasileira de superar, né, de garra, de fazer o impossível. Então, isso eu também gostaria de te convidar agora para falar um pouquinho, trazendo todas essas realidades, né, e como o povo brasileiro, poxa, né, se destaca tanto mais nas Paralimpíadas do que propriamente dito nas Olimpíadas. Gabi, eu vou quebrar um pouco o protocolo e eu vou te dizer assim, tudo que a gente sabe que o esporte pode trazer de bom, isso é uma realidade. Isso é inegável. Mas eu vou sair um pouco daquele lado romântico e vou falar um pouco mais daquela questão do lado que a gente às vezes não observa. Tu acabou de dizer uma coisa que é fato. O Brasil é uma potência paralímpica. E é um país de terceiro mundo subdesenvolvido em questão de acessibilidade. Então, olha como entra numa balança de sinuante. Ou seja, eu sou uma potência no esporte paralímpico e eu não tenho acesso, às vezes, ao clube que eu preciso treinar. Né? Nós somos uma potência paralímpica no sentido de estar entre os 10 melhores do mundo e a gente não tem patrocinadores, a não ser a grande maioria dos atletas paralímpicos hoje se sustentam através de bolsas governamentais. Então, é uma coisa que a gente vê uma dissinância muito grande, e não só no esporte paralímpico, no esporte olímpico também. A gente veio aí um monte de atleta, né, ganhando medalhas e etc e tal, e aí tu vai olhar a estrutura que esse atleta para treinar, o cara tá socando bananeira atrás de casa. Né? Então é umas coisas que não tem lógica, e no esporte paralímpico, infelizmente, isso também acontece. Né? Quando tu fala na questão de superação, isso é um fato muito importante. Só que a gente não consegue fazer um país vencedor se a gente não trabalhar com planejamento. E aí entra a política pública. E aí a importância de tu trabalhar na universidade. Não tem como montar um atleta paralímpico em um ano. Não tem como montar um atleta olímpico em um ano. Tu precisa de planejamento, tu precisa fornecer estrutura. Tu tem que dar as condições para esse atleta chegar lá e disputar. E o cara não vai conseguir fazer isso ganhando uma bolsa de 900 pila por mês. Não tem como. Entendeu? E isso, às vezes, é muito bonito quando a gente pega foto com a medalha no peito, todo mundo chega e te dá um abraço, mas ninguém sabe tudo que tu passou para chegar lá. Né? Assim, te dando um exemplo bem simples, né? Tu bem sabe, eu moro em Três Coroas. Eu treino numa piscina em Novo Hamburgo, que fica a 65 quilômetros da minha casa. Então, ou seja, para mim treinar, eu preciso fazer 130 quilômetros por dia. Porque não tem estrutura. Né? Então, entre outras coisas,
Às vezes a falta de acessibilidade, e isso prejudica muito o atleta. Eu já vi muito atleta bom, Gabi, se perder por falta de estrutura, por não ter onde treinar, por não ter apoio, e acaba, né, indo para outros caminhos. E eu sou a prova viva, cara, de o quanto o esporte beneficia a pessoa com deficiência. Apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, os benefícios do esporte ainda são muito bons. É a mesma coisa quando tu trabalha a música. Não é barato trabalhar com música, mas o benefício que a música traz é uma coisa fantástica. Então eu digo que o esporte paralímpico ele segue um ritmo de música. Só que a gente tem que tirar um pouco aquela coisa de achar que a gente vai viver só de superação, e isso é uma característica do nosso povo brasileiro. O nosso povo brasileiro ele é muito aguerrido, ele é muito, né, determinado a conseguir as coisas sem estrutura nenhuma. A gente forma um atleta olímpico no cara socando bananeira atrás de casa. A gente forma um atleta paralímpico, o cara correndo no meio dos canaviais. Então isso é fantástico. Só que a gente precisa fornecer mais. O Comitê Paralímpico Brasileiro ele reestruturou o esporte. A gente pode dizer que essa mudança vem acontecendo desde os anos 2000, quando a gente entrou com a lei Ângelo Piva, a lei de incentivo ao esporte, o próprio Bolsa Atleta, a parceria com a Caixa Econômica Federal, que criou, né, o Circuito Paralímpico Brasileiro. Então, tudo isso vem melhorando o esporte paralímpico. Nós somos o quarto país no planeta que tem um centro de treinamento paralímpico. Então isso tudo ajuda. Só que, de novo, não adianta eu ter somente um centro paralímpico com toda uma estrutura fantástica, e é sensacional. Quem puder conhecer o Centro Paralímpico de São Paulo, vá, porque é uma estrutura de primeiro mundo, mas não adianta só ter um em São Paulo. O que o cara que mora lá no Belém do Pará vai fazer? O que o cara que mora lá no interior do Rio Grande do Sul vai fazer? Então a gente tem que tentar disseminar isso. E como é que a gente pode fazer isso? Desenvolvendo as nossas escolas. A gente tem que trazer o esporte para dentro da escola. A gente tem que incluir aquele estudante dentro do esporte, dentro da escola. E não falar aquela asneira de que a deficiência atrapalha os outros dentro da escola. Porque isso não tem tamanho da bobagem de dizer isso, né? Então, essas mudanças que a gente tem que mudar, esses paradigmas que precisam ser quebrados. E viralizou, inclusive, o atleta que chegou muito perto, acho que ele ficou em quarto, arremesso de peso, que ele chamou um pedreiro para fazer lá onde é que ele dava o giro, e também treinava, né, para mostrar que na estrutura, de novo, das Olimpíadas, né, isso era Olimpíadas, nem é Paralímpico. E para sair um pouco do romântico, já que a gente saiu, o pessoal não tem ideia de custo, né? Aqueles atletas, por exemplo, que usam cadeira de rodas para jogar basquete. Cara, é uma cadeira de rodas especial para jogar basquete, o custo dela é elevadíssimo. Atletas, tu pode falar com mais propriedade, mas assim, que talvez tem que usar alguma prótese, tem próteses que são, sei lá, 50 mil reais, 60 mil. A gente não está nem falando só da estrutura para treino, mas do que ele precisa para competir, né? Então, sim, às vezes tem tanto desafio que vai muito além das limitações físicas, não é verdade? E aqui nós estamos falando hoje, né, o Gabriel, além de ser atleta olímpico, de alta performance, recordista, medalhista, ele é psicólogo, então ele entende muito como é que funciona a mente, comportamento. E ainda, né, fez mestrado, pós-graduado, mestrado em diversidade cultural e inclusão social. E lá eu tenho certeza, porque a gente tem cadeiras de políticas públicas, e hoje ele é vereador, né? Então ele está no meio da política. Eu tenho certeza que tu já tem bastante ações, talvez até já para contribuir nesse teu lado que tu enxergou, assim, que tem essa carência, essa necessidade. Né? E eu já vou fazer o seguinte, que eu tenho que convidar aqui para participar junto a Angélica Niquim, que é a nossa mulher poderosa, mulher maravilha da Maestria Positiva. Ela é mentora de startups, ela é mentora das mulheres empreendedoras, ela é de tecnologia da inovação, e ela vai querer também te conhecer um pouquinho, fazer algumas perguntas assim pontuais. E o Helder é, então, mais da psicologia positiva, que é dentro da tua área, né? Ele é psicólogo, o Helder é formado em psicologia, ele tem mestrado em psicologia
social, depois ele confirma, já não me lembro mais direito. Mas aí, ó, boa noite, Angélica! Boa noite, tudo bem? Olha, uma live com dois Gabriel, será que eu aguento aqui, emoção? Diretamente de São Paulo com dois gaúchos aí. Olha, é um prazer, né? Gabriel, Brand, boa noite, né? Parceiro aqui da maestria, e Gabriel também, né? Parabéns aí por toda a sua trajetória. Eu estava ouvindo aqui, é muito emocionante. E assim, acho que tudo acontece quando tem que acontecer, né? Hoje Claro. ele estreou com 4 medalhas na natação, né? E tem dois Gabriel lá também, não sei o que acontece com o Gabriel. Hoje é dia do Gabriel. Então, Os caras combinando. é um prazer saber e conhecer toda essa história, né? Porque a gente, de uma certa forma, acaba não conhecendo. E eu vou contar que eu fiquei um pouco frustrada hoje, porque eu acompanhei muitas Olimpíadas e sempre eu enxergava em todos os canais o quadro de medalhas. E aqui eu tive que ficar procurando, caçando no Google para saber quais eram as medalhas que a gente ganhou hoje. Então eu fiquei até pensando, por quê? Não sei se você tem essa resposta, né, Gabriel? Né, Gabi? Vou chamar você de Gabi. Então, assim, Angélica, essa tua pergunta, ela é uma pergunta que eu me pergunto também, né? Eu acho que, de novo, a gente precisa dar voz à diversidade, a gente precisa sair um pouco dessa coisa do convencional, a gente precisa começar a pensar um pouco fora da caixinha. E eu acho fantástico, né, o esporte paralímpico, assim como o esporte olímpico, e eu vejo que os dois teriam o mesmo espaço. A gente poderia tranquilamente estar olhando agora uma prova de natação na TV, que deve estar dando ao vivo agora, né? Tranquilamente. A gente não perderia em nada para uma competição olímpica. Lógico, os personagens são diferentes, a estrutura é diferente, a mídia, etc e tal, mas nós temos pessoas, esse é o mais importante. Né? Então, assim, o que tem que ficar muito claro, e é uma das coisas que eu sempre defendo, a deficiência ela não é um sinônimo de incapacidade. E isso é uma coisa que vem sendo trazida desde os primórdios da humanidade. Né? A gente precisa quebrar um pouco esses paradigmas. Assim como o Gabi falou, o próprio empoderamento feminino. São coisas que têm que ser mudadas. E a gente viu isso muito na Olimpíada. Né? O quanto as atletas brasileiras se destacaram, e a gente vai ver agora também as atletas paralímpicas se destacando. E isso é importante, essa diversidade, né, de levantar todas as bandeiras e a gente começar a olhar os indivíduos, né, olhar aquela pessoa como um todo e não uma parte. Ele está ali porque ele tem uma deficiência, ou ele está ali porque ele é negro, ele está ali porque ele é uma mulher. Não, a gente tem que começar a tirar isso, começar, sabe, como Goffman diz, tirar esses estigmas, tirar esse rótulo e olhar a pessoa como um todo. E isso é importante. Com certeza, essa inclusão é muito importante. E às vezes eu fico até refletindo, né? A gente fala muito até de inclusão da mulher, né? Como que a gente está, né? Não sei, a gente regride em certas coisas, né? Porque eu sou de tecnologia e inovação, mas quanto a gente está atrasado, inclusive para falar que a gente tem que incluir a mulher, né, no empreendedorismo, que eu sou mentora também de empreendedores, e como que a gente tem que incluir as pessoas, né? Com diversidade, e não somente com diversidade, com, né, toda essa diversidade, mas, né, também os idosos, né, o etarismo é importante também. E hoje de manhã também conversei, né, com o Sony, eu sou madrinha da startup, né, ele é um deficiente físico, né, visual, e ele é CEO, né, dessa startup, e a gente estava comentando, e ele falou de um amigo que tem a fotografia cega. Né? E ele é um fotógrafo que tira foto dos nadadores, né, nas Paralimpíadas. Então, olha que legal, foi tudo hoje também, né, que eu apoio muito, né, o pessoal com diversidade, acho muito importante. Então, é um agradecimento e por você para estar aqui hoje, né? E, assim, ficou uma... Assim, é uma emoção, estou bem emocionada, viu? Que bom. Estou bem emocionada de falar aqui com você, porque para mim também é uma honra, né, conhecer as histórias. Eu acredito que eu, como mentora, mais do que perguntar
né, ter conhecimento, é a gente criar conexões, né? E isso que o Gabriel criou com você é algo super importante. E o que eu aprendi, né, eu trabalhei numa multinacional, que a gente não sabe, né, lidar com pessoas com deficiência, né? Então, tinha um cego que trabalhava comigo, o Marlon, uma pessoa muito querida, e a gente não sabia como ajudá-lo. E ele falou, Angélica, fica tranquila, quando eu precisar, eu peço ajuda, né? Que eu acho Exatamente. que a gente também precisa aprender, né, na nossa sociedade. Então, diga aqui pra gente, né, como que a gente pode evoluir com maestria para, né, e assim, as pessoas com deficiência não pedem, não precisam de ajuda o tempo todo, né? Que é um mindset errado que a gente tem, né? Sim. O que eu digo assim, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade ou não. Então, assim, eu, particularmente, por ter uma deficiência um pouco maior, eu acabo necessitando de um pouco mais de auxílios. Então, isso para mim é muito tranquilo. Eu não me importo, por exemplo, de uma pessoa, né? Eu posso te oferecer uma ajuda, posso te empurrar, posso te auxiliar. Diz, cara, bora aí, me empurra aí que eu tô de boa. Mas isso é eu, né? Eu sei que nem todos se sentem à vontade com isso, exatamente porque eles têm condições de fazer isso, então eles não precisam de ajuda e etc e tal. Mas assim, só para exemplificar essa situação, vou contar uma história que aconteceu comigo com uma atleta de natação cega lá em Pequim. Nós dois queríamos ir no refeitório. Ela não conseguia ir sozinha, porque ela não andava de bengala, e eu não conseguia ir sozinho porque era muito longe. Então eu chamei a Fabi e disse assim, Fabi, tu me empurra e eu te guio. Pode ser? Vamos lá. Então ela pegou minha cadeira, e aí a gente até no primeiro momento pensou em ir de ônibus, mas aí tava todas aquelas legendas em chinês, eu não conseguia entender nada. Fabi, quer tentar? Aí ela foi lá, passou a mão, olhou, disse, Gabi, eu não sei o que está escrito aqui não, vamos arriscar. Então assim, era uma cega me empurrando, né? Então eu ia dizendo, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, cuidado, ali tem uma pedrinha e tal. E foi muito tranquilo, a gente foi lá no refeitório, eu e ela se servimos, comemos, deu tudo certo. Então assim, para tu ver que dentro das deficiências também existe essa possibilidade. O que tu não vê, eu enxergo. E o que eu não movimento, tu mexe por mim. Então a gente consegue unir, né, esses pequenos empecilhos e tu conseguir se virar, tu conseguir dar conta das coisas. Né? Você cria uma parceria, né? Muito bacana isso, né? Exatamente. Você sabe que uma vez, né, eu participo muito de programas, né, de, de apoio, de incentivos, né? E eu liderei um rafting para deficientes, né? E tinha de tudo. Né? Tinha deficiente físico, auditivo, visual, tinha cadeirantes, tinha pessoas com paralisia cerebral. E desceram um rafting, imagina que loucura! Né? E o que eu acho que a mensagem que mais forte que ficou em mim é, né? Todo mundo quer ter as suas experiências, né? E não é por conta da alimentação. E ouvindo essa história, né, de como você progrediu tão rápido, né? E o que você fazia de visualização. Olha, isso daqui é o recorde que eu quero bater, né? Nossa, isso daí vai muito de encontro, né? O que a gente fala, que o poder da mente, né? Exato. Que você está livre, né, ou preso, né, dentro das suas próprias limitações que você cria muitas vezes, né? Eu, particularmente, tenho uma frase que eu uso ela muito na minha vida. Eu gosto muito dessa frase, ela diz o seguinte, para quem tem o pensamento forte, o impossível é só uma questão de opinião. Olha, muito bom. E a Angélica, ela talvez até saiba, não sei se sabe ou não, mas a cidade que o Gabriel Feiten mora é Três Coroas e é a cidade do rafting, que tu acabou de falar. Exatamente. E aí me conta se tu já fez ou não fez rafting em Três Coroas? Gabi, eu já fiz muito rafting em Três Coroas. Depois da minha lesão, eu acabei não fazendo, não por não conseguir, etc e tal, mas por uma série de coisas. Porém, em 2018, a gente criou ou melhor, perdão, 2019 a gente criou um projeto aqui em Três Coroas, onde a gente conseguiu executar 2019, 2020, aí entrou a pandemia, que foi o primeiro camping acessível, e eu posso te dizer, da América Latina, onde a gente fez o quê? A gente fez um dia de atividades de esporte de aventura para pessoas com deficiência, onde a gente fornecia banho de rio assistido, rafting, tiro de arco e flecha,
trilhas acessíveis. Cara, foi um negócio fantástico. Eu ouvi histórias e conheci histórias dentro desse camping acessível que foi sensacional. Para nós, foi promover um dia de atividade. Para algumas pessoas, são histórias que vão ficar para a vida inteira. Né? Então, aquilo para mim foi muito bacana, foi muito legal. Isso é um projeto que eu pretendo levar como vereador. A gente está tentando, né? Exatamente fazer. Aqui eu até deu a casa de eu estar usando o copinho do Camping Acessível. Que legal. Parabéns, cara. É um projeto que levar e continuar levando exatamente para difundir o turismo de Três Coroas e também mostrar que esse mercado da pessoa com deficiência é um mercado extremamente atrativo. Se eu sou comerciante, né, e sei que tem 43 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, eu quero a fatia desse bolo. Eu quero essas pessoas no meu estabelecimento, eu quero essas pessoas no meu negócio. Olha, e você falou um ponto que é super importante, né? Essa startup que eu estou comentando, ela se chama Inclui, né? E ela faz justamente isso. Ela está levando as pessoas com deficiências idosas para as lojas. Por quê? Porque eles estão treinando os vendedores, né? Por exemplo, a Renner, aí tem alguns varejistas, Pão de Açúcar, para fazerem agendamento exclusivo para ter uma pessoa para atender as pessoas com deficiência de uma forma, né, que seja correta. Né? O Sônia, vou dar um exemplo, ele falou assim, Angélica, eu entrei num boticário e eu não sabia que lá tinha shampoo. Eu achava que era só perfume. Né? E as pessoas, os vendedores acham que se a pessoa com deficiência entrou só para pedir uma coisa, oferece somente aquilo. Né? Então, Exato. essa mercado ela é enorme. Né? E além disso, acho que a USG, né, que é toda essa parte de sustentabilidade, governança, ela está trazendo uma significância, mas também uma conscientização das pessoas. Né? Uhum. É super importante para a gente fazer com que as empresas sejam sustentáveis para todo mundo, trazendo, né, inclusão para todo mundo. E me conta, então, né, qual que é a tua emoção hoje assistindo, né, os resultados aí da natação, porque foram as primeiras medalhas, o Brasil já começa com 4 medalhas. Olha, para mim é sempre um sentimento de muito orgulho olhar as Paralimpíadas desde que eu entrei, né, que eu me tornei uma pessoa com deficiência e comecei no esporte, aquela coisa toda, eu me sinto parte disso. Né? Antes a gente teve um atleta aqui que está competindo em Tóquio, que, né, compete comigo, está lá em Tóquio, né? E saber que eu faço parte também desse movimento dele, das conquistas que ele teve. A gente disputou, né, a seletiva em São Paulo junto. Eu e ele conseguimos o índice para Tóquio, mas aí por um critério dentro do Comitê Internacional, que a gente precisava passar por uma competição internacional, e eu, infelizmente, eu não tinha passado, até pela questão da pandemia, eu acabei não podendo estar em Tóquio competindo, senão teria competido hoje de manhã, né, teria sido a minha primeira prova, né, enfim, então, assim, para mim é um sentimento de muita emoção. Eu já tinha planejado que eu me aposentaria no final do ano. Esse era o meu objetivo, me aposentaria como atleta de natação. Olha. Só que aí mudou tudo agora com essa reclassificação que eu tive. Eu olhei hoje de manhã o ranking mundial, eu estou em 4º no ranking mundial. Então, ou seja, eu vou segurar um pouquinho até Paris. Depois de Olha a notícia exclusiva na live da Maestria! Legal. Sensacional. Sendo muito por você também, né? Que eu acredito que essa sua garra, sua história, sua energia, ela motiva muitas pessoas, né? Eu fiquei muito emocionada só de ouvir um pouquinho da sua história. Eu não assisti essa palestra, né? Depois a gente pode até disponibilizar o link, não sei se ela está gravada, né? Para quem quiser assistir. palestra praticamente eu não tenho, mas nós fizemos, e aí, fazendo um merchan, Gabi, tu controla, e eu não sei como é que é o tempo, e ontem a gente acabou caindo a live, se caso acontecer, tu fala. Tá. Nós gravamos em fevereiro agora um projeto de um grande amigo meu. Ele me ligou um dia e disse assim, Gabi, eu vou concorrer a um projeto aí para fazer um documentário, e eu quero fazer a tua história. Olha. Se tu acha que é interessante contar a minha história, vamos lá, né? Eu sou parceiro. E ele fez um documentário que eu achei de uma sensibilidade muito grande, ficou fantástico o documentário. Ele não deixa a desejar, nenhuma produtora
né, de sucesso, e é um cara que fez isso na garagem da casa dele, com o equipamento dele, e ficou um documentário fantástico chamado Mudando o Impossível. Então, se vocês digitarem no Google aí e no YouTube o documentário Mudando o Impossível, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Que legal. Uau. Bom, depois a gente disponibiliza então nos nossos stories. Claro. Na verdade, essa live vai ficar gravada, né, no IGTV, e aí eu vou colocar, então, já esse linkzinho junto lá no textinho da nossa live. Isso tá no meu perfil. Tá não sei como é que chama ali no Na perfil bio, na biografia, na bio. do perfil. Tá o documentário e tal. Agradeço então, né, essa participação. E agora, né, a gente tem o Helder também que vai entrar aqui com a gente. Foi um prazer, né? E estou à disposição aí para a gente conversar depois. Nossa, porque eu fiquei com tanta curiosidade. Muito legal. Vai ser um prazer. Então, um grande prazer. Então, fala, Gabriel. Não, eu ia agradecer o bom de ter uma Mulher Maravilha aí no nosso projeto é que dá essa diversidade também na maestria, né? Exatamente. Obrigado, Angélica. Valeu, Obrigada. eu vou chamar aí já o nosso outro convidado, porque a questão do tempo nós estávamos tão em flow aqui nas histórias e conhecendo, encantado aí, que a gente não vê o tempo passar, né? O tempo passa muito ligeiro, muito rápido. Gratidão. Então tá. Tchau, tchau, Angélica. E deixa eu ver aqui que eu já vou chamar o Helder, que ele já deve estar aí acompanhando também a nossa live. E, Gabi, só para falar, além de emocionar, é inspirador, é de inspirar, sabe? E que bom que a gente tem essa oportunidade de trazer esses convidados. Olá. Boa noite, mestre Helder. Esse aqui é um mestre. Boa noite. Boa noite aí. Gabriéis? Como que é o plural de Gabriel aí? Gabriel ao quadrado aí. Gabriel Quadrado. Eu vou contar, então, já um spoiler aí de um dos esportes que o Helder praticava, não sei se pratica ainda, mas ele com essa origem oriental, né, só pode ser uma arte marcial, né? O Helder era das artes marciais, né, Helder? Conta aí pra gente. Não, isso faz tempo, né, Gabriel? Pô, isso aí é quando eu era moleque, né? Isso aí já tem algumas décadas. Não, mas eu fiz karatê assim. Agora eu fiz karatê, né? Um pouquinho de algumas artes marciais. Mas isso era moleque. Mas agora eu tô fazendo natação. Comecei na pandemia. Comecei na pandemia aí para fazer alguma coisa mais pensando na saúde pro corpo aí, né? Que legal, mas eu adoro. Nossa, muito, muito fã. E olha, primeiro lugar aí, né? Gabriel, uma honra. Muito obrigado aí por aceitar esse convite aí de participar nessa live com a maestria. Parabéns aí pelo seu sucesso. Estava ouvindo tudo aí. Falei, caramba, temos um atleta aqui, super olímpico aqui, recordista, cheio de medalha e tal. É uma grande honra, né? O nosso Gabi aí gosta muito de esporte. Eu vi que vocês trocaram bastante figurinha a respeito. Então, quero aproveitar esses minutos finais aqui, né? Porque eu também estou vendo aqui que a gente está com tempo. Mas para falar um pouco da parte que é a minha alçada, que é a psicologia, né? Eu sou psicólogo. E eu entendi bem que você é psicólogo também, é isso? Isso aí. Sou psicólogo há anos. A psicologia apareceu em que momento na sua vida? Ela apareceu após o meu acidente, né? Eu até então estava terminando o curso de educação física, faltava 2 semestres para me formar. E aí, depois que eu me acidentei, eu acabei optando por fazer uma troca de universidade, porque eu queria uma universidade mais próxima à minha casa. Com todas aquelas inseguranças de um cara de 21 anos que não sabia dentro da cabeça dele como é que ele ia ensinar alguém a jogar bola se ele não chutava a bola. E hoje eu vejo que isso é uma bobagem sem tamanho. Mas naquela época, né, aquilo me questionava.
E a psicologia apareceu exatamente nisso, porque já era um conteúdo que eu gostava, já era algo que me inspirava, e eu vi que após o meu acidente eu tinha ganhado uma segunda chance. Então eu pensei para mim, vou usar desta segunda chance para, de repente, beneficiar e trazer, né, de repente, outra segunda chance para outras pessoas. E aí foi quando a psicologia entrou, né, e sou muito agradecido, muito abençoado por a psicologia ter entrado na minha vida e muito feliz, assim, de... Né, tu bem sabe, Helder, o que eu estou dizendo, não tem preço tu ouvir de um paciente, né, ele chegar para te dizer, você salvou a minha vida. Então, isso é uma coisa que não tem preço, Não sabe? tem Então, preço. agradecido por essa segunda chance que eu recebi e muito agradecido também por Deus ter iluminado esse meu caminho e ter trazido a psicologia a ele. Que legal, hein? Parabéns. Pô, que interessante. Realmente, como o Gabriel falou no começo, já está no terceiro estágio da maestria, né? Que é o servir com a maestria, né? Já está sendo tem um propósito de vida aí, que bacana. Eu vou te fazer uma pergunta, ó. Tá baseado aí num dos meus expertises, né? Que é a psicologia positiva. E no o meu mestrado, eu fiz um mestrado pioneiro no Brasil, na USP, sobre flow. Flow e psicologia positiva. Flow é um estado da mente, né? De alto desempenho, de atenção, concentração profunda, muita motivação, muito engajamento. Você no seu melhor, fica 100% concentrado, não se dispersa com mais nada, né? O tempo desaparece, tudo desaparece. Então, né, esse seria o estado de flow. No esporte, como na música também, né? O Gabriel ali é músico. E no esporte, o estado de flow é muito comum nos momentos que o artista e o atleta estão ali no seu melhor desempenho, mas algumas vezes esse estado é mais intenso do que outros, né? Então, por exemplo, claro, o Ayrton Senna, que a gente já citou várias vezes aqui o exemplo, claro que ele entrava em flow sempre que pilotava, não tinha como, né? Um alto desafio, alta habilidade, mas algumas corridas dele, o estado foi mais intenso a ponto dele dar um depoimento numa entrevista e relatar assim uma experiência bastante diferente. E aí eu queria perguntar para você assim, se você como é que você tem esses estados de flow no esporte ou fora do esporte e se teve algum que foi mais intenso do que outro, que marcou mais. Sim, bem interessante isso que tu fala, né, Helder? Porque o atleta, ele precisa, né, esse estado de flow, ele é muito necessário para um atleta, porque tu tem que saber desligar e ligar quando necessário. Então, eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa competição, numa Copa do Mundo, e eu estava muito focado, que eu queria um objetivo, né? Estava vindo de uma lesão, 4 meses parado, né? E era a minha primeira competição pós essa lesão, então eu estava ainda com aquele medo de, bah, se eu forçar demais, eu vou estourar o ombro de novo e tal, né? Mas eu já estava na competição, estava sendo o terceiro atleta do Brasil a estar sendo convidado para aquela competição, só o Clodoaldo e o Daniel Dias tinham ido antes de mim para aquela competição, então eu tinha todo um peso daquela competição para estar indo. E eu lembro que eu entrei no balizamento pensando muito, né, no foco, no foco, no foco, no foco. E por um momento, assim, entrou um outro atleta e ele estava mexendo, assim, numa revistinha, assim, e me chamou a atenção uma imagem que tinha naquela revista, né? Que era a imagem de uma montanha, assim, e por um momento eu desliguei total, assim, eu saí, como se eu tivesse saído do corpo naquele momento, e eu foquei só naquela imagem, eu fiquei olhando para aquela imagem, e fiquei imaginando, né, eu caminhando naquela montanha, com meus amigos, acampando e tal, e eu só me dei conta quando o colega bateu nas minhas costas, disse, Gabriel, vamos lá, que estão chamando pro balizamento. E eu, tipo, sabe quanto, hã? Eles estão chamando pro balizamento, eu disse... Tá, mas tipo assim, aí quando eu entrei na piscina, que daí toda a multidão gritando, aí eu
puf, liga a chave de novo, assim. Então foi um momento especial, assim, porque foi bom, porque tirou toda aquela tensão que eu tava da prova, consegui fazer o resultado que eu esperava para a prova, né? Então, assim, foi o momento mais marcante, assim, para mim, de tu conseguir desligar, né, antes daquela situação toda. E, lógico, algumas situações que às vezes tem que usar também da própria psicologia, assim, já me aconteceu de estar com colegas, assim, amigos, né, e a gente tá ali, né, dentro daquele momento, dizendo, não, cara, calma, respira, tá, calma, foca um pouquinho, o que que tu quer, o que que tu tá buscando, sabe? E isso no balizamento, cara, nós estamos a 2 minutos de entrar na prova e tu tá ali, não, calma, cara, respira só um pouquinho, calma que vai dar certo, fica tranquilo, vai dar, e tu fazer quase que um treinamento relâmpago com o teu colega ali antes de entrar pra prova, né? Me permite fazer uma pergunta aqui, então, Helder, dentro dessa mesma questão do flow, e aí eu trago a música, né? Eu sei que muitos atletas, Gabriel, usam a música tanto para focar e se concentrar ou para estimular aquelas emoções que vai deixar como se fosse um gatilho, como se fosse uma âncora, né, para o estado mental que ele tem que estar para competir. Como é que é contigo isso? Tu usa música, não usa música? Como é que funciona isso? Eu tenho 3 coisas que me ajudam muito, tá, Gabi? Primeiro, eu gosto de olhar filmes específicos antes de competição, principalmente filmes de esporte, porque me motiva, mesmo que seja um filme que eu já olhei 200 vezes, já sei as fases, as falas de cor. Segundo, Antes de você falar o segundo, vamos pegar uma lista de filmes aí, Gabriel. Vamos pegar uma lista com ele aí de filmes de esporte legal. Fala um pra nós aí. Boa. A gente vai... Oh, desculpa, minha cachorrinha. A gente vai... Deixa eu Participação especial. Mas vai pegando a lista aí. eu gosto muito do Invictus. É um filme que eu acho importante pela mensagem que ele passa. Eu gosto Desafiando Gigantes. É um filme... Invictus? Isso. Invictus sensacional. O bom que o Invictus é baseado numa história real. Nelson Mandela, né? Bom, animal. O Desafiando Gigantes é um filme que eu considero também especial, apesar de ter aquele cunho mais religioso, mas que eu acho extremamente importante. E aí eu não vou entrar em mérito de religião, mas tu trabalhar a tua espiritualidade é extremamente importante, né? Animal também esse filme. Incrível, que é um filme de futebol americano também com o Mark Wahlberg, né? E aí tem vários, e aí não necessariamente somente no contexto do esporte, mas, por exemplo, 12 Anos de Escravidão é um filme que eu gosto muito pela luta que ele tem, dele sair de uma situação e tem que passar por uma adversidade, tem que voltar. Então, e às vezes o esporte é isso, às vezes tu tá super focado, tu vai pra competição, chega lá, eu vou ganhar, e tu perde. Cara, balança a cabeça e vamos de novo, não dá pra esmorecer. Entre outros filmes, inclusive do cenário paralímpico, assim, a gente tem vários, né, filmes com pessoas com algum tipo de deficiência que eu gosto também, né? Então eu gosto de fazer isso. Poder Além da Vida, você assistiu? Sim, muito bom também, gosto. Ginástica olímpica. Eu não tenho uma playlist de filmes prontos, mas eu pego vários, assim, tem um outro filme que a história é bobinha, mas eu gosto, que é o filme, ele é um pouco mais antigo, ele é Desafiando Limites, se eu não me engano. É um filme de 96 e tal, onde um cadeirante e um cego querem fazer uma prova de raft. Então, assim, ele é um filme bem interessante. Eu achei até ele no YouTube. Infelizmente, ele não tem legenda e não tem dublagem, mas é um filme interessante em inglês, bem bom. E aí, entre outros... Esse eu não conheço. E aí, uma segunda coisa que eu gosto são músicas. Eu gosto muito de ouvir músicas e músicas que me motivam, né? Músicas que fizeram parte da minha história, né? Então eu pego algumas bandas de preferência, tipo U2, Metallica, Kiss, algumas bandas gaúchas. Então eu faço um playlist, aí eu fico playlist ouvindo, né? Músicas que eu gosto, que em algum momento da minha vida eles foram importantes, né? Eu gosto muito de ouvir aquela do Teixeirinha, mas na voz do como é que é? Agora esqueci o nome, o Oswaldir Carlos Magrão, né? Querência Amada é uma música que eu ouço muitas vezes antes das competições, só para dizer Deus é gaúcho. Então vamos lá.
sou meio bairrista, né? Então são essas coisas que me motivam. E a terceira coisa que me motiva muito, eu sempre penso na minha família e nas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Porque assim, eu não sei, já me perguntaram, tá, Gabi, se tu não tivesse sofrido um acidente, cara, eu não sei, né? Eu nunca esqueço, uma vez eu estava aqui na sala de casa conversando e a gente estava olhando um filme sobre máquina do tempo. E aí um amigo meu disse, Gabi, olha aí, ó, solução do teu problema, cara, inventa uma máquina do tempo, volta lá, não sofre o acidente, tá tudo certo. E eu, pá, verdade, né, cara, pô, legal. E aí eu fui deitar, e aí eu acho que aquilo ficou na minha cabeça, e na noite eu sonhei meio com isso, e eu dizia, cara, mas eu não quero voltar e não sofrer o acidente, porque aí eu não vou conhecer um monte de pessoa. Eu queria, de repente, pular para o futuro agora e descobrir a cura, mas não deixar essa história passar. Porque eu conheci pessoas fantásticas ao longo da minha vida, não só pessoas que me ajudaram, que passaram por mim, que eu ajudei. Então, isso é uma coisa que eu não quero apagar. E aí eu penso sempre nessas pessoas, nas pessoas que eu já ajudei, nas pessoas que me ajudaram, nas dificuldades que eu passei, né? Daí eu lembro, poxa, saí de casa para nadar com 2 graus, né? Frio pra caramba, e pô, agora eu tô aqui no topo do mundo para chegar numa coisa, cara, vamos lá, porque passei frio, agora eu tenho que me puxar. Então essas coisas assim me motivam pra caramba. Caramba, hein? Que legal. Adorei, adorei aí os 3 hábitos positivos aí do Gabriel. Ó. Então, filmes, né? Filmes inspiradores ligados ao esporte aí, ou não, né? Mas filmes inspiradores, motivacionais. Uma playlist de música, e ele gosta de rock, né? Aquela música para dar aquela energizada bacana. E também é pensar nas pessoas que ama, né? As pessoas que estão perto, que são importantes, significativas na nossa vida. Muito bom. Olha, para fechar aqui, eu queria fazer uma última pergunta, então. Quais são os seus superpoderes, suas maiores qualidades internas, assim, psicológicas, que você acredita que essas que mais te ajudaram, né, a chegar aí com sucesso onde você chegou, com maestria, onde você chegou na sua vida. Então, quais seriam suas forças, suas maiores forças pessoais? Pergunta difícil, Helder. Sem modéstia, não precisa ser modesto. Eu acho tão fácil falar das pessoas e acho tão difícil falar de mim muitas vezes. Eu não sei se é uma qualidade, né? Mas, cara, eu sou muito teimoso, tá? Então, assim, mas um teimoso no bom e no mau sentido, tá? Então, assim, às vezes eu faço uma teimosia por umas coisas que não precisavam, mas eu tenho uma teimosia positiva no sentido de perseverança, assim. Teimosia positiva, adorei. Então, assim, legal. Para mim, tá? Não diz para mim que não dá. Então, eu lembro esses dias eu estava dando uma aula, daí teve uma aluna, Sora, a prova é muito difícil, a gente não consegue estudar, a gente trabalha de dia e estuda de noite. Eu disse, minha querida, eu tenho 4 empregos, estou fazendo um mestrado e ainda sou atleta. Tu vai dizer para mim que tu não tem tempo? Então não vem com essa conversa. É verdade, é verdade. A gente precisa ter organização é fundamental, perseverança é fundamental. A gente precisa ter pensamento positivo, né? Então, assim, o sorriso, a alegria, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu acho que a psicologia, eu não sou um conhecedor da psicologia positiva, sigo a linha da cognitivo-comportamental, mas é uma característica, e tu me corrige se eu estiver errado, Helder, e eu trago isso um pouco do conceito da psicologia positiva, que a gente precisa ter o poder de não ser um espelho, ou seja, não refletir o que bate na gente. Então, assim, às vezes, cara, acontece uma situação extremamente negativa comigo, mas quando eu sento na tua frente, eu tenho que desligar a chave. Eu tenho que me tornar uma pessoa para te ajudar e o meu problema, ele precisa, sabe? Então, eu digo, é muito difícil tu me ver de mau humor, cara. Isso eu acho que é um ponto positivo meu, assim. É muito raro eu estar de mau humor, assim. Porque o meu mau humor, ele é muito dirigido. Cara, eu não tô feliz com isso,
Mas é com isso. Eu não tô feliz com, não tô com raiva do mundo, eu não tô com mau humor do mundo, eu tô com mau humor de, sei lá, ter chegado atrasado, de ter me molhado quando eu saí do carro, que, sei lá, o pneu furou, mas eu não levo isso para as outras coisas. Então, assim, cada momento é um momento, cada estágio é um estágio, e trabalhar muito com metas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito com metas, então eu também considero isso uma característica positiva. Isso eu faço, Helder, desde o meu acidente, cara. Quando eu me acidentei, eu botei 10 coisas que eu queria fazer antes de eu morrer, né? E assim eu vou fazendo. E aí se tu me perguntasse hoje, tá, Gabriel, quantas coisas tem na tua lista? Continua tendo 10. E aí se eu te responder por quê, eu vou te dizer o seguinte: enquanto eu tiver 10 coisas na minha lista, eu não vou morrer. Então eu vou virar semente. Então deixa as 10 coisas ali e toda vez que eu faço uma, eu boto outra. Enquanto o meu medo é quando eu chegar só com uma coisa na minha lista. Aí me preocupa. É que tá acabando a lista. Pô, sensacional. Meu, foi muito bom, né? Olha, esses alguns minutinhos com você aí já aprendi demais. Foi sensacional aí as respostas que ele deu. Qualidades positivas, né, do Gabriel aí para chegar na maestria, que ele citou aí várias, né? Capacidade de planejamento, de organização, colocar meta, olhar as coisas com otimismo, com positividade, né? Manter um astral positivo. E essa coisa da meta eu achei muito interessante, né? Eu acho que eu percebo isso nas pessoas que passaram por alguma grande adversidade na vida. As pessoas rapidamente colocam metas, né? Porque eu acho que é uma maneira de você focar a sua energia para você não ficar ali preso no passado, no que aconteceu, no problema, né? E focar ali, né? Então, eu vi isso na história, na palestra do Fernando Fernandes, ele conta essa história também, que quando ele sofreu lá o acidente, ele já saiu e falou, pô, vou correr, vou competir, vou na São Silvestre, eu quero correr lá na São Silvestre, né? E ele já bota aquela meta e tal de correr, se arregaça todo lá, depois ele conta lá, né, e tal. Mas ele consegue concluir, né, a meta dele ali, não ganhou, né, nada, mas o objetivo era conseguir, ele consegue. Então ele falou, eu precisava daquela meta, porque senão eu ia ficar louco ou deprimido. Então o cara põe aquela meta, tem uma coisa para perseguir, né? Isso eu acho muito legal aí, viu? Ó, parabéns, 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 aprendemos muito, né? E só agradecer aí, desejar cada vez mais sucesso, felicidade na sua vida, né? E que continue levando essa mensagem para muito mais gente, através das lives, através das pessoas que se inspiram te assistindo na sua história e também os seus pacientes aí que têm o privilégio de ser atendidos por você, viu? Obrigadão, eu que agradeço. Muito obrigado, Helder. Nossa, né? A gente acabou passando um pouquinho do horário. Eu nem combinei com o Gabriel quanto tempo seria, né? A gente deixou fluir aqui. Passou talvez um pouquinho da uma hora aí. Mas, de novo, né? Eu fico tão feliz porque essa live ela fica gravada. Então, quem pôde pegar só um pedacinho ou depois quer assistir na íntegra ou quer indicar para alguém assistir, olha, teve além de ensinamentos, teve bastidores, teve histórias engraçadas, teve, né, as dicas aqui do que ele também se inspira e se motiva. Né? O pessoal dizendo aqui que se emocionou. Não cheguei nem a abrir para perguntas, assim, se alguém que quiser vai ainda fazer uma perguntinha na finaleira. Mas só agradecer mesmo, convidar o pessoal para seguir a Maestria Positiva, que tem todos esses propósitos, tem playlist, a gente fala assim também de habilidades socioemocionais, cognitivas, empreendedoras. A gente tem esses convidados maravilhosos aí que trazem sentido, significado, ensinamento e, enfim, acaba enriquecendo ainda mais o nosso propósito com a maestria, que é poder compartilhar um pouquinho e estimular, inspirar essas pessoas também. Ó, vamos ter uma vida
extraordinária, uma vida incrível, que a gente é possível, é capaz, é merecedor, né? Então, fazendo esse fechamento assim, Helder, quero também deixar uns minutinhos, daqui a pouco, para o Gabriel também fazer as suas considerações finais aí da live. Claro. Começa por mim, então? Pode ser. Quero te agradecer, assim, Gabi, pelo convite, toda a equipe da Maestria, a Helder, a Angélica, né, a todos que estão nos assistindo aí. Estamos aí com 1h25 de live, ainda tem 20 e poucas pessoas assistindo, então, assim, de coração, muito obrigado, amo todos vocês. E foi muito importante, eu acho que é bacana quando a gente pode levar conteúdos, né, que nos ajudem a pensar, que nos ajude a nos inspirar e fazer com que a gente, de repente, reflita um pouquinho sobre as nossas capacidades, sobre as coisas que a gente pode melhorar, porque todo mundo pode. Tanto que isso, né, é uma coisa minha, às vezes as pessoas me falam muito, porque eu tenho que mudar, mudar, mudar. E eu sempre digo, gente, eu não acredito em mudança, eu acredito em melhoramento, porque mudar é muito difícil. Agora, melhorar todo mundo pode. Melhorar é fácil, melhorar não é difícil. A gente tem o poder de melhorar. E tudo a gente pode melhorar. Então, assim, te agradeço de coração, cara, né, todo o pessoal que está nos assistindo, uma boa noite. Tive, né, vários comentários ali que o pessoal mandou, não vou conseguir citar todo mundo, né, e desejo, né, aqui, novamente, uma boa sorte à equipe brasileira que está nos representando aí na Paralimpíada. Se Deus quiser, a gente vai ficar entre os 10 de novo. E eu acredito muito que essa equipe que está lá, ela é capacitada e ela vai sim conseguir novamente um resultado histórico aí para o Brasil. E se Deus quiser, daqui 2 anos ou 2 anos e pouco, a gente faz essa live ao vivo de Paris. Aí. Uhul! Tá marcado. Sensacional. Sensacional. Minha irmã tá convidando a Carol aí, ela tem uma escolinha de educação infantil. E já tô deixando um convite contigo aí, que quer tu para inspirar os pequenos dela lá, porque isso também, claro, na área da educação, eu sei que o Gabi tem toda essa atenção especial para a gente inspirar os pequenos aí, não só como atleta, mas eu acho que também com toda essa história que tu tens, tá feito o convite aí por ela, aí, ó, aqui em Estância Velha. Pode entrar em contato que a gente vai combinar, então. Olha aí, ó, maravilha. Helder, quer fazer mais um agradecimento, Helder? Só acho que agradecer o pessoal também que está assistindo aí com a gente até agora, né? E, pô, tá sendo muito bacana essas lives da Maestria Positiva. Hoje foi sensacional, aprendi muito. Também a anterior foi com o Marcos Rossi também, né? Quem não assistiu, assiste lá. Outro caso extraordinário, né? Ele também sem braço, sem perna, ali, tudo que o cara faz é impressionante. E a gente, né? Nunca mais a gente reclama de nada na vida, né? Porque quando você vê assim, né? Às vezes a gente reclamando de alguma coisa, né? E pessoas aí com limitações tão grandes e ali felizes, com uma alegria cheia de realizações, de conquistas, né, de superação, dando esse exemplo extraordinário. Então, tenho certeza aí, Gabriel, que você tocou aí o ponto da espiritualidade, né? Agora há pouco deu para perceber, então, que tem uma espiritualidade também. Com certeza existe aí um grande propósito, uma missão por trás, muito forte, né? E que através dessa dificuldade que você passou, com certeza você está sendo capaz aí de inspirar muita gente, né, na sua história, nas pessoas, nos atletas fora do esporte também, nas lives, né, que você deve estar sendo bastante convidado, então imagino que tenha com a agenda bastante cheia aí também, mas não se opôs, né? Aceitou aí o nosso convite, fez outra live ontem que você já contou, então imagino que deve estar super movimentado e mesmo assim você se doando o seu tempo, né? Que é o nosso bem mais precioso, doando o seu tempo aí para poder levar essa mensagem de positividade para outras pessoas que podem estar precisando ou que podem também se inspirar na sua trajetória de sucesso, né, para também alcançar grandes realizações, bem-estar, né, maestria positiva, que é isso que a gente está aqui
querendo levar, ajudar as pessoas a alcançar uma maestria positiva, ou seja, uma excelência, ter sucesso na vida, mas também ter bem-estar, ter felicidade na sua vida e também para todas as pessoas aí que a gente convive, né, junto, né? Então desejo isso aí para você, para todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigado aí a todos. Então tá, muito, muito obrigado mesmo. A gratidão é uma emoção positiva, mas ela também, fica isso como uma mensagem final da nossa live, né? A gente sempre tem muito mais a agradecer do que talvez a se queixar e reclamar. Então, gente, logo mais, a gente está fazendo as lives geralmente nas quintas-feiras à noite, em casos muito especiais que nem hoje, né? Para ajustar a agenda para a gente ter essa live maravilhosa, a gente puxa para quarta-feira, porque valeu muito a pena a live. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, Helder. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos que participaram e muito obrigado, Gabriel. Aí foi demais. Live fica gravada para quem quiser assistir de novo, 2, 3 vezes, pode assistir, que ela está ali na maestria. Uma boa noite e fiquem com Deus. E vamos torcer para as Paralimpíadas, vamos torcer para o pessoal do Brasil aí, né, ter várias conquistas. E até a próxima. Até mais.